Você já se perguntou se as crenças que carrega podem estar bloqueando sua vida? Louise Hay, uma das maiores referências em autoconhecimento e cura emocional, nos mostra que muito do que vivemos hoje é reflexo das ideias que aceitamos como verdade no passado. Se acreditamos em limitações, nossa vida reflete limitações. Mas se decidimos cultivar pensamentos de amor, autoestima e prosperidade, abrimos espaço para uma transformação completa. Se esse tema ressoa com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Código Universal e compartilhe com alguém que precisa despertar para essa mensagem. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa sabedoria para compreender como identificar crenças que nos aprisionam e como substituí-las por novas afirmações que curam e libertam. Louise Hay nos lembra de que a vida que vivemos é um reflexo das crenças que aceitamos como verdade. É como se cada pensamento fosse um espelho que projeta para fora o que carregamos por dentro. Muitas pessoas acreditam que não merecem ser amadas, que não são boas o suficiente ou que não têm direito à prosperidade. Essas crenças, quando repetidas, passam a influenciar escolhas, relacionamentos e até mesmo a saúde. Reconhecer esse espelho é o primeiro passo. Entender que nada fora de nós tem tanto poder quanto o que aceitamos internamente. Quando começamos a mudar o reflexo, plantando pensamentos de autoestima e merecimento, a vida responde com novas oportunidades e experiências que refletem essa transformação. Muitas das crenças que carregamos não são nossas. Foram aprendidas na infância, absorvidas dos pais, da sociedade ou de experiências dolorosas. Louise Hay dizia que crescemos ouvindo frases como "dinheiro não nasce em árvore" ou "você nunca vai ser bom o bastante". E sem perceber, transformamos essas ideias em verdades absolutas. Mas, na realidade, são apenas opiniões antigas repetidas tantas vezes que se fixaram em nossa mente. Quando olhamos para trás com compaixão, entendemos que aqueles que nos transmitiram tais ideias também estavam limitados por suas próprias crenças. A libertação começa quando reconhecemos que temos o poder de questionar essas vozes e escolher novos pensamentos que nos fortaleçam em vez de nos aprisionar. Louise Hay foi pioneira em mostrar a conexão entre mente e corpo. Ela ensinava que emoções não expressas e pensamentos negativos podem se manifestar como doenças ou sintomas físicos. Por exemplo, guardar ressentimento pode gerar dores, enquanto viver em constante medo enfraquece o sistema imunológico. Isso não significa culpar-se pelas enfermidades, mas perceber que o corpo é um mensageiro da mente. Quando transformamos crenças e alimentamos pensamentos de amor e aceitação, muitas vezes vemos mudanças positivas também na saúde. É como se o corpo respirasse aliviado ao receber novas mensagens de cura. Esse olhar nos convida a tratar não apenas o sintoma, mas também a raiz emocional que pode estar por trás dele. Uma das grandes contribuições de Louise Hay é a prática das afirmações positivas. Ela acreditava que repetir conscientemente frases que expressem amor, prosperidade e saúde ajuda a substituir gradualmente padrões antigos. Frases como "eu me amo e me aceito exatamente como sou", ou "estou aberto às infinitas possibilidades de bem na minha vida", funcionam como sementes plantadas no subconsciente. No início, podem parecer estranhas ou forçadas, mas com a repetição, criam novos caminhos mentais. Assim, pouco a pouco, substituímos crenças de limitação por crenças de expansão. As afirmações são como pequenas chaves que abrem portas internas, permitindo que uma nova realidade se manifeste no mundo exterior. Dentro de nós, existe uma voz crítica que muitas vezes repete as mesmas frases limitantes que ouvimos no passado. Louise Hay nos ensina que não precisamos mais acreditar nessas mensagens. Ao contrário, podemos substituí-las por uma voz interna, amorosa e encorajadora. Isso não significa ignorar erros, mas aprender a falar consigo mesmo de forma gentil. Dizer "estou aprendendo e isso é suficiente por agora" é muito mais construtivo do que repetir "eu nunca acerto nada". Quando nutrimos a mente com palavras de apoio, criamos um espaço de cura.
Essa nova postura abre caminho para a autoestima florescer e para que possamos avançar sem o peso de críticas constantes. Louise Hay falava com frequência sobre o poder transformador do perdão. Guardar mágoa ou ressentimento é como carregar um fardo pesado que rouba energia vital. O perdão não significa concordar com atitudes injustas ou esquecer o que aconteceu. Significa escolher não permitir que a dor continue controlando a vida. É um ato de libertação pessoal. Quando perdoamos, abrimos espaço para a cura emocional e até física. É como se retirássemos pedras do caminho, permitindo que a energia da vida volte a fluir com leveza. O perdão é, antes de tudo, um presente que damos a nós mesmos, porque nos devolve paz e poder interior. Para Louise Hay, todo processo de mudança começa com o amor próprio. Sem ele, qualquer técnica perde força. Amar-se significa aceitar-se como é agora, com suas falhas e conquistas, e ao mesmo tempo acreditar na capacidade de evoluir. É olhar para o espelho e afirmar: eu sou digno de amor e respeito. Muitas pessoas pensam que isso é egoísmo, mas na verdade é a base para relacionamentos saudáveis e para a prosperidade. Quando nos tratamos com amor, enviamos ao mundo a mensagem de que merecemos ser tratados da mesma forma. É um círculo virtuoso que transforma não apenas a forma como nos vemos, mas também como a vida nos responde. Cada um de nós carrega histórias internas, narrativas que contamos a nós mesmos sobre quem somos e o que podemos alcançar. Louise Hay nos convida a observar essas histórias com atenção. Muitas vezes, elas são cheias de limitações. Não consigo, não mereço, não vai dar certo. Mas temos o poder de reescrevê-las. Ao escolher novas palavras, criamos novas realidades. Em vez de dizer sou azarado, podemos afirmar a vida sempre me traz oportunidades. Essa mudança de linguagem interna parece simples, mas abre caminhos surpreendentes. Com o tempo, as novas histórias se tornam crenças sólidas que nos sustentam e nos levam a viver de forma mais plena e confiante. Louise Hay nos lembra que prosperidade não é apenas ter dinheiro, mas sentir que a vida nos apoia em abundância. Essa prosperidade começa na mente, no que acreditamos merecer. Se pensamos constantemente que nunca temos o suficiente, atraímos situações que confirmam essa escassez. Mas quando cultivamos a ideia de que há abundância disponível para todos, começamos a notar oportunidades onde antes só víamos obstáculos. Isso não acontece de forma mágica, mas por meio da mudança de perspectiva. Ao afirmar, estou aberto às infinitas possibilidades de prosperidade, enviamos uma mensagem ao subconsciente que passa a trabalhar para alinhar nossas ações com esse novo padrão. Uma das lições mais inspiradoras de Louise Hay é que nunca é tarde para mudar. Muitas pessoas acreditam que estão presas ao passado ou que já perderam a chance de recomeçar. Mas a verdade é que o único momento em que temos poder é o presente. É no agora que podemos escolher um novo pensamento, uma nova atitude, uma nova visão sobre a vida. Louise dizia: o ponto de poder está sempre no momento presente. Isso significa que não importa o que aconteceu ontem, hoje podemos começar a criar uma nova realidade. Essa consciência devolve esperança e nos convida a assumir responsabilidade pelo que desejamos viver daqui em diante. As crenças que nutrimos sobre nós mesmos influenciam diretamente nossos relacionamentos. Se acreditamos que não merecemos amor, acabamos atraindo pessoas que confirmam essa visão. Louise Hay nos ensina que, quando cultivamos autoestima e respeito próprio, passamos a nos relacionar de forma mais saudável. Isso não significa esperar perfeição, mas criar conexões baseadas em aceitação e apoio mútuo. As afirmações positivas também podem ser aplicadas aqui. Dizer a si mesmo, eu sou digno de relacionamentos amorosos e equilibrados, abre espaço para que a vida traga experiências alinhadas com esse novo padrão. Quando mudamos por dentro, nossas relações naturalmente refletem essa transformação. Louise Hay acreditava que nossos pensamentos são como ondas que enviamos ao universo. Cada afirmação, cada ideia, é uma energia que retorna de alguma forma.
Se enviamos medo e desconfiança, atraímos experiências semelhantes. Mas, se enviamos amor e confiança, recebemos sinais que reforçam essa vibração. Isso não é superstição, mas uma maneira de compreender que estamos constantemente em diálogo com a vida. Ao escolher conscientemente nossas palavras e pensamentos, estabelecemos uma comunicação positiva com o universo que responde em sintonia. Essa visão nos devolve poder e responsabilidade, lembrando que temos participação ativa na criação da realidade que vivemos. O ensinamento central de Louise Hay é que sempre temos escolha. Podemos continuar repetindo padrões antigos ou podemos despertar para uma nova consciência baseada em amor, perdão e autoestima. Esse despertar não acontece de um dia para o outro, mas a cada pequeno passo que damos. Cada nova afirmação, cada gesto de autocuidado, cada decisão de soltar o que já não serve, nos aproxima de uma vida mais plena. Louise nos mostra que não somos prisioneiros do passado, mas criadores do presente e do futuro. Esse é o convite. Despertar para o poder de mudar de dentro para fora, reconhecendo que somos dignos de viver com alegria, saúde e abundância. Ao longo deste vídeo, vimos com Louise Hay que nossas crenças não são apenas pensamentos soltos, mas sementes que moldam nossa vida. Se escolhemos acreditar em limitações, colhemos escassez e dor. Mas, quando decidimos plantar ideias de amor, autoestima e prosperidade, criamos um jardim fértil de possibilidades. Lembre-se, o ponto de poder está sempre no presente, e a cada momento podemos escolher novos pensamentos que nos curam e fortalecem. Se este conteúdo vibrou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal Código Universal e compartilhe com alguém que precise despertar para o poder de mudar suas crenças. O invisível fala com quem ouve, e o Código Universal revela para quem busca.